Você tem me cobrado, fale da Champions. Farei isso hoje. Vídeo de hoje é uma análise dos confrontos, né? Do sorteio das quartas de final. Quem vai passar? Eu já vou te antecipar quem vai passar. Você já vai assistir aos jogos sabendo, o Jorge falou que aqui passa o time tal. Confia no pai. Então hoje, uma projeção aí dos confrontos. Peço para você deixar um like, se inscrever e ativar o sininho. A Champions começou, hein? A Champions começou. Se inscreva aí, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Recados rápidos, estou na TNT Esportes hoje, daqui a pouco vou fazer o de placa, e bem cedinho eu fui ao dentista. Então não deu para gravar o vídeo de casa. Ó, não dá nem para ver porque é transparente. Estou usando aparelhos ortodônticos para fazer uma pequena correção aqui. Então, se a fala estiver um pouquinho diferente, a salivação excessiva nos primeiros dias é normal. Não me levem a mal, me ajudem nessa travessia. Vamos lá, Campeonato Francês, Toulouse e Lyon. Confronto direto, os dois estão no meio da tabela, o Lyon está em crescimento. Eu coloquei vitória do Lyon hoje no meu palpite dentro do site do Aposta Ganha. Clica no link que eu deixo no primeiro comentário. Cadastrou, já pode fazer a sua fezinha, aproveitar as odds supremas, aproveitar os bônus. Você deposita, ganha 100% do valor de volta em bônus. Bônus de verdade. Mais de 18 anos com responsabilidade. Aposta Ganha. Meu link está no primeiro comentário. Por falar em link, último recado para começar o vídeo. Quer participar do meu workshop, Jornalismo Esportivo na Era das Redes Sociais? Tem um link na descrição deste vídeo para um grupo de WhatsApp, onde eu vou te colocar lá todas as informações. Está estudando jornalismo? Já é jornalista? Não é do ramo, mas quer entender como funciona? Quais são os nossos desafios, as facilidades e os problemas, né, dessa era de internet, plataformas, redes sociais? Vai ser muito legal, vai ser uma tarde onde a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre isso. Vou transmitir um pouquinho das minhas experiências para você, vou abrir para perguntas. Vai ser muito legal. Todas as informações no grupo, só clicar no link que está na descrição do vídeo. E eu coloco para os senhores e para as senhoras na tela os confrontos com o respectivo chaveamento. Então a gente tem, de um lado da chave, Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain contra Barcelona, ok? No outro lado da chave, Arsenal e Bayern de Munique, é um confronto, e quem passar vai pegar o vencedor de Real Madrid e Manchester City. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi o chaveamento, vocês lembram? No início da Champions, as casas e tal, as casas de aposta, uma aposta ganha, a galera fez lá as projeções dos favoritos, tá? Os principais candidatos ao título. Vocês sabem quais eram os 4 primeiros? Os que estão desse lado direito da chave. Eu vou até pegar a ordem exata para você ver qual era. Ó, City, Real, Bayern e Arsenal. Antes da Champions começar, as casas colocavam esses 4 na ordem de favoritismo ao título da Liga dos Campeões da Europa. Os 4 estão exatamente no mesmo lado da chave. E o primeiro, antes da Champions começar, está pegando o segundo, o principal candidato contra o segundo, o terceiro principal candidato contra o quarto. Confrontos muito interessantes, interessantíssimos aqui. Bom, vou começar pelo City e Real Madrid. Terceiro ano seguido, sorteio tem essas coisas, né? Muitas vezes eles vão se cruzando, não na mesma fase. Ano passado, por exemplo, foi semifinal, mas acontece de cruzamentos se repetirem, não tem bloqueio no sorteio das quartas, não tem bloqueio também, levando em consideração anos anteriores, pode acontecer. Eles estão sempre ali, então a chance de se enfrentarem sempre é muito grande. E agora é meio que um tira-teima, porque em 2022 deu o Real Madrid, em 2023 deu o Manchester City. Mas tem um ponto aqui quando a gente olha para esses 2 últimos confrontos. Em 22 e em 23, mesmo não passando nos 2, passando em um só, que foi o do ano passado, o City foi melhor que o Real Madrid. O City é melhor que o Real Madrid no todo do confronto em 22 e é indiscutivelmente melhor em 2023 com um massacre no jogo da volta. Sabe assim, de não deixar o maior campeão da Champions, o Real Madrid, ver a cor da bola no Etihad. Não teve jogo no Etihad. Então, o City é favorito. O City, no histórico e de embates recentes com o Real Madrid, tem se saído melhor. O City tem mais força de elenco. Você pega o banco hoje do City. Verdade, o Real Madrid teve problemas de lesão. Isso tudo contribuiu para que a temporada fosse um pouco mais acidentada. Teve jogador que não voltou até agora. Teve jogador-chave que se machucou 2 vezes na temporada, caso do Vinícius Júnior. Mas mesmo assim, se você pegar elencos completos,
Pô, o banco do Manchester City, vou dar um exemplo. O Álvares, que é banco do City, hoje como centroavante seria titular do Real Madrid. Agora é o Real Madrid, tem o Vinícius que desequilibra, tem o Bellingham com uma estrela impressionante, tem o Rodrigo que tem um histórico de decidir jogos em mata-mata, inclusive contra o próprio Manchester City, mas temporada por temporada, bola por bola, elenco por elenco, acho o City favorito para o confronto, como é o favorito também, na minha opinião, para o título da Liga dos Campeões. Mas é Champions e é Real Madrid. Agora, isso é importante pontuar. Acho que o Manchester City tem tudo para passar nesse confronto. O Real Madrid teve grandes dificuldades no segundo jogo contra o Leipzig. Isso também eu não esperava. E o jogo da volta é em Manchester. Primeiro jogo, Bernabéu. Segundo jogo, Etihad Stadium. Então, aqui eu vou de Manchester City. O outro confronto desse lado da chave é Arsenal e Bayern. Primeiro jogo, Londres. Segundo jogo, Munique. O que é uma ótima notícia para o Bayern, que dentro de casa é um time que perde pouquíssimo, né? Tem uma invencibilidade muito grande dentro da Allianz Arena. Outra boa notícia, o Bayern vem numa espécie aí de recuperação, né? Mas ainda não tem um futebol do nível do Arsenal nessa temporada. E se você pega o recorte 2024, o Arsenal, por exemplo, ganhou todos os seus jogos no ano de 2024 na Premier League. Está liderando a Premier League nesse momento. Esse elenco ainda jovem do Arsenal, ele pega grandes lições do que aconteceu na última temporada. Ainda jovem, porém com mais casca. Aliás, entrevistaram o Raya, depois da classificação em cima do Porto, o goleiro do Arsenal, pega pênalti e tal. E aí o repórter vira para ele e fala assim, escuta, Premier League Champions, né? Vocês estão muito bem nas duas e tal. Vai priorizar algum? Quer ganhar algum em especial? E o Raya falou, não, os dois, né? Os dois. Então é um Arsenal com apetite, é um Arsenal mais maduro, é um Arsenal com repertório técnico e com uma confiança mais alta em relação ao Bayern de Munique. Também vejo uma pressão no Arsenal, porque se pelo segundo ano seguido esse time fracassar, né, esse time acabar eliminado de uma maneira feia pelo Bayern e deixar escapar de novo uma Premier League, conviver com isso deve ser difícil para o Arsenal, né? Tem que administrar esse lado psicológico. Pô, a gente não pode decepcionar o torcedor de novo. Mas eu acho que o Bayern, pelo sarrafo de onde ele parte e pelas eliminação na Copa da Alemanha esse ano, mais um vexame, título alemão, o Leverkusen não está dando brecha. Por mais que o Leverkusen, nas últimas semanas, tenha baixado um pouquinho o seu padrão de atuação, mas os resultados não mudam. O time não para de ganhar. Ganhou um jogo ontem de maneira agônica na Europa League contra o Karabag, na última bola, classificou, evitou a prorrogação, assim, tá dando tudo certo para os caras. Então eu acho que o Bayern, pela desorganização interna, a questão do Tuchel, todas as mudanças, desde a saída do Nagelsmann, aí os caras que mandaram o Nagelsmann embora foram mandados embora logo depois que a temporada terminou, assim, o Bayern tá meio zoneado. Para os padrões Bayern, a coisa fugiu muito do normal. E um clube como esse, que empilha título alemão todo ano com a maior facilidade, é um baque. Você correu o risco de terminar uma temporada sem levantar um troféu. Supercopa foi para o espaço, Copa da Alemanha foi para o espaço, Bundesliga está indo para o espaço. E na Champions, cara, é difícil aqui. Eu acho que o Arsenal é favorito, mas menos favorito do que é o City contra o Real Madrid, por exemplo. Porque é o Bayern, porque decide em Munique, porque deu uma leve melhorada, porque o Harry Kane não para de fazer gol. É um diferencial técnico você ter um cara com 39 gols em 38 jogos na temporada. No recorte apenas Bayern, 36 em 34. Um cara que está disputando a artilharia da Liga dos Campeões, tem 6 gols em 8 jogos na Champions. Então, se deu uma desandada na maionese do Bayern, pro Harry Kane, não, cara, assim, a vida tá seguindo. O cara que não ganha título, pô, vai chegar no Bayern e pela primeira vez em tantos anos o Bayern talvez não levante nenhum troféu. Aí vai ficar na zoeira, vai ficar no meme, pô, beleza. Mas performance do Harry Kane, ele tá entregando. O que você espera do Harry Kane? Chuva de gols. Cara, já te entregou 36 em 34 jogos, fora 9 assistências. Então, participações em gols, o cara tem 45 na temporada, em 34 jogos pelo Bayern. Então ele está entregando. O time que, de uma maneira geral, na temporada não entregou. Acho o Arsenal favorito, mas eu não ignoraria as chances do Bayern. Não acho que sejam tão baixas assim, até por ser um clube muito acostumado, né? Você tem toda uma geração aí rodadíssima em Champions e tem a decisão em Munique. Ainda assim, acho o Arsenal, mas
Aqui é mais difícil, tá? De fazer algum tipo de apontamento, na minha opinião. Do outro lado da chave, você tem Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Primeiro jogo em Madrid, segundo jogo na Alemanha. O Atlético de Madrid já tem 84 gols na temporada, gente. E faltam quantos meses para acabar? 2 meses e meio para acabar a temporada. 84 gols. Para você ter uma ideia, na temporada passada inteira, o Atlético marcou 85. É a versão mais ofensiva, talvez, de toda a era Simeone, né? Mais de uma década de Simeone à frente do Atlético de Madrid. E eu vejo no Atlético um futebol melhor do que o Dortmund hoje e mais diferenciais técnicos, por exemplo, um Griezmann. E acho que o Dortmund não tem um jogador com essa capacidade. Eu acho que o Sancho, que acabou de voltar, tem uma identificação com o clube e tem muito potencial para ser importante, para ser decisivo e para ser protagonista. Mas é ainda um cara que precisa ter essa sequência. Ele precisa fazer isso mais vezes. E acho que o Griezmann está entregando isso a temporada inteira pelo Atlético de Madrid. Acho o time do Atlético hoje melhor. Acho o time do Atlético hoje um time mais agressivo e com mais jogadores que possam fazer a diferença. Eu acho que o Atlético passa nesse confronto, mesmo decidindo na Alemanha. Eu, inclusive, narrei o jogo da volta do Dortmund contra o PSV. O time faz um gol com o Sancho no comecinho, mas não consegue ter o controle absoluto do jogo até o final. E no segundo tempo, o PSV manda a bola na trave com o Lozano, perde uma chance aos 40 e tal, cara a cara com o Luuk de Jong, ele, o goleiro, ele chutou por cima. O Dortmund ficou muito perto de ser eliminado por um time que é inferior a ele, que é o PSV. Fez uma ótima Champions, foi uma das surpresas, se classificou lá desde os playoffs, jogando futebol legal, mas um time abaixo. E que fez o Dortmund sofrer dentro de casa no confronto mesmo, lá com a Muralha Amarela e com todo aquele ambiente que é único. Aliás, em termos de ambiente, de estádio, esse é o melhor confronto aqui, né? De festas e tal, Metropolitano e Westfalen vão ser 2 shows assim de arrepiar. Se o cara não se arrepiar nesses 2 jogos, com tudo que vai acontecer na arquibancada, ele já morreu por dentro, já não tem mais nada. Acho aqui que passa o Atlético de Madrid. Último confronto, PSG e Barcelona. Primeiro jogo em Paris, segundo jogo, Barcelona. O Barcelona jogou contra o Napoli, agora na volta das oitavas, a sua melhor partida na temporada. Né? Uma das melhores, sem dúvida, na temporada. Parece que é um jogo... E o Barcelona já vinha em crescimento, vinha há 3 jogos sem tomar gols, por exemplo, né? Desde o jogo da ida contra o Napoli e tal, e só foi tomar o gol do Rrahmani depois, agora no jogo da volta. Um Barcelona não conseguiu repetir ao longo da temporada a ótima performance defensiva da última, mas deu uma melhorada. Teve uma ótima notícia que foi o Cubarsí, o garoto que jogou demais contra o Napoli, demais, um absurdo de talento que vamos ver se vai vingar, se vai dar certo, se vai ter longevidade, vai oscilar, é menino, mas parece ter um potencial muito legal. Tem o Yamal, que é uma joia, né? Mas ainda assim, ainda que tenha sido uma virada de chave, o torcedor lotou, o Barcelona não está jogando na casa dele na temporada, o Montjuïc é um estádio um pouquinho mais frio, né? Distante, a arquibancada do campo, cabe 50 mil e a gente tinha aí uma média de 38, 40 mil por jogo, nem lotando tava, mas lotou na terça-feira, torcedor no jogo anterior tinha pedido raça, lotou o estádio, viu o time brigar, viu o time ser intenso, viu o time sufocar o Napoli, viu que, opa, tem de onde tirar aqui num confronto de quartas de final, tem como chegar mais longe. Pelo menos, cara, ultrapassar essa barreira, assim, voltar a disputar uma quarta de final. Não acontecia desde 2020, quando chegou lá e caiu para o Bayern no 8-2 na pandemia. Sabe, ficar caindo em primeira fase, caindo precocemente. Então, esse primeiro fantasma foi espantado. Só que ele vai pegar pela frente um PSG que tem, talvez hoje, o melhor jogador do mundo, que é o Mbappé, que está entregando. O PSG, claramente, ele está em evolução. E o Mbappé tem 35 gols em 36 jogos na temporada. Na Champions ele tem os mesmos 6 gols do Harry Kane e vai brigar pela artilharia. Contra a Real Sociedad fez um excelente confronto. Eu narrei o segundo jogo, que foi o jogo da Espanha, o jogo da volta, e a sensação que você fica, né? Tem 21 caras fazendo uma coisa no campo e tem um outro cara fazendo um negócio diferente, que é o Mbappé. Me parece muito motivado o Mbappé, lidando muito bem com essa situação da saída e talvez com o pensamento de, olha, eu preciso sair daqui deixando um legado, deixando um título inédito, colocando esse clube num outro patamar, sabe, para que a avaliação do final da minha trajetória seja a melhor possível e também para chegar grande no Real Madrid, porque uma coisa é você chegar no Real Madrid, claro, o Mbappé já é enorme, gente, o Mbappé já é campeão do mundo,
sabe? Hat-trick em final de Copa. Isso é indiscutível, ele é imenso. Mas, pô, você chega no Real Madrid, com tudo isso que você já construiu na carreira, e mais um título de Champions que você carregou nas costas por um clube que nunca tinha vencido a competição, amigo, é muito grande. E eu vejo esse brilho no olho do Mbappé. Eu vejo o Mbappé com boas atuações, motivado, fazendo a diferença num time que vai começando a crescer nas mãos do Luiz Henrique. Eu, sinceramente, acho o Paris Saint-Germain favorito muito pelo fator Mbappé, mas também pela dificuldade que o Barcelona... É verdade que depois do anúncio da saída do Xavi a coisa cresceu, mas ainda é um trabalho, sabe, em construção. Ainda tem jovens se encaixando, ainda tem o Vitor Roque, por exemplo, que, né, ainda tem jogadores que podem render mais, por exemplo, o Rafinha, que acho que é um cara que não fez um bom jogo contra o Napoli na partida de volta, e é um cara que a gente sabe que pode entregar mais. Tem uma boa possibilidade de ter de volta os caras que estão machucados, Frenkie de Jong, Pedri, né, galera que ficou Gavi, galera que ficou fora aí do confronto contra o Napoli. Isso é importante, né? Se o Barcelona conseguir ter grande parte do seu elenco à disposição, mas ainda assim, pelo fator Mbappé e por ser hoje um trabalho um pouquinho mais à frente do trabalho do Xavi, que realmente não engrenou, eu acho que na temporada 23-24, apesar de ser campeão espanhol na última, eu acho que aqui passa o Paris Saint-Germain, tem um fator Mbappé muito forte. Então, as minhas semifinais ficariam assim: Atlético de Madrid e PSG, Manchester City e Arsenal. Podemos ter um duelo inglês, um clássico inglês, foi a disputa da última Premier League, eles estão disputando a atual Premier League com o Liverpool ali no meio, seriam essas as semifinais e seriam extraordinárias também. Bom, dia 9 de abril, as quartas de final começam, claro que a gente vai se ver nas transmissões desses jogos, na TNT, no canal Space, na Max, onde a Champions passa inteirinha, e agora dá para dizer que a Champions começou, porque a gente viu chegando nas oitavas equipes que não tinham nível para bater com a galera da primeira prateleira. A Lazio, que acabou de mandar o Sarri embora, quer dizer, o Sarri pediu para se demitir, dizem que parte do elenco derrubou, time que está no meio da tabela do italiano. A Real Sociedad não conseguiu fazer coceguinhas, não conseguiu fazer no Paris Saint-Germain. Então você teve o Leipzig, esse incomodou bastante o Real Madrid e poderia tranquilamente ter saído classificado do Bernabéu. Mas assim, tranquilamente. Então agora, de verdade, caíram bons times também. Caiu uma Inter de Milão, líder disparada do italiano, no detalhe dos pênaltis, né? Caiu, faz parte, né? Caiu um Porto, lutou bravamente, também no detalhe, caiu para o Arsenal. Mas, de fato, agora ficou o filé. Agora ficou o creme, para quem gosta dos jogos grandes, para quem está muito empolgado com a nova Champions, que vai permitir uma possibilidade maior de confrontos pesados. Só tem confronto pesado aqui nas quartas de final. E, aliás, esse sorteio também foi histórico por ser o último nesse formato, né? O último sorteio de quartas de Champions, porque nós vamos ter uma nova Champions aí, e aqui no canal a gente vai falar muito ainda desse assunto, desse novo regulamento, mas vamos curtir essa Champions atual, porque a partir de 9 de abril, o negócio vai ser gigante, vai ser maravilhoso e a gente vai estar junto nessa aí. Qual o confronto que você mais gostou e dá a tua lista dos 4 favoritos também? Os 4 que vão passar, na sua opinião, deixa nos comentários do vídeo que a gente vai interagindo. Uma boa sexta-feira para todo mundo, like se você ficou até o final, juízo e tchau.